Olá, seja bem-vindo ao Novos Tempos. Elevação do nível dos oceanos, extinção de espécies, intensificação de desastres naturais, desertificação. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas, o agravamento de todos esses fenômenos é resultado da ação do homem, que acelerou em nível sem precedentes o ritmo do aquecimento global. O que os países estão fazendo para minimizar esse processo? Nós levamos a sério a ameaça das mudanças climáticas? O mundo já passou por várias fases de resfriamento e aquecimento. Faz parte do ciclo da Terra. Já está afetando, né? Você vê as geleiras já derretendo, o clima, geralmente lugar que não chove em mês de junho, está chovendo. Muita gente que não está nem aí, principalmente esse lado que faz com que a pessoa ganhe dinheiro, né? Mesmo fazendo a zorra de poluição e aquecendo e tal, ninguém está nem aí. Eu acho que o Brasil deveria preocupar mais, principalmente com as florestas, né? A Amazônia, por exemplo, estão desmatando. Os principais poluidores da Terra não fazem absolutamente nada, que é os Estados Unidos e a China. Isso prejudica o clima, não só daqui, mas do mundo todo. A longo prazo vai ser pior. Para conversar sobre esse assunto, estão aqui no estúdio do Novos Tempos o professor Edivar Guimarães, representante do ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas, e a entrevistada de hoje, Mariana Balau, que é professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Mariana, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigada pelo convite. E aí a gente começa falando sobre essa saída dos Estados Unidos. Recentemente, em junho, o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos sairiam do Acordo de Paris, que foi firmado a duras penas em 2015. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância desse instrumento e o que representa a saída dos Estados Unidos para esse regime do meio ambiente global. O Acordo de Paris ele foi criado, em 2015, depois de anos de negociação. Ele é a segunda atualização da Convenção Quadro do Clima, A primeira foi o Protocolo de Kyoto. Então, a importância dele era esse novo pontapé rumo a um regime mais efetivo, depois de sucessivas tentativas de fazer o regime funcionar. O protocolo de Kyoto ele não foi efetivo em seus resultados, os Estados Unidos não ratificaram o protocolo, então Paris era a oportunidade de começar uma nova fase na governança do clima. Então, acho que por isso a frustração pela saída do Donald Trump, a saída dos Estados Unidos com o Donald Trump, desse acordo. Os Estados Unidos tinham ratificado com o Barack Obama, numa atitude nova dentro do regime, Então, essa saída ela foi bastante frustrante nesse sentido, mas não foi surpreendente, O Trump já tinha prometido, durante a campanha eleitoral, sair do protocolo, porque ele não acredita que as mudanças climáticas tenham causas antropogênicas, Ele não acha que é um resultado da ação humana. Então, não foi surpreendente, mas as consequências dessa saída, com certeza, vão ser bastante complicadas. Mariana, eu queria entrar nessa conversa, mas com a questão anterior, Você colocou bem a questão da saída dos Estados Unidos, mas o nosso mundo ele passou, em termos de geopolítica, por mudanças profundas. E para se fazer um acordo em torno de um tema planetário, mundial hoje, quais seriam os principais procedimentos, os atores, as instituições, os órgãos mais adequados para se celebrar um acordo assim, dessa natureza, que implica a todos? Bom, há um conjunto de instituições voltadas para a gestão da questão ambiental que foram criados num contexto muito específico, que foi os anos 90. Então, a Rio 92 criou a maioria dos mecanismos que a gente tem hoje. Então, a criação da Convenção Quadro foi lá em 92, a criação da Convenção sobre Diversidade Biológica, o recrudescimento do IPCC enquanto um organismo próprio para a gestão desses recursos, foi tudo lá em 92. Então, esses instrumentos, e eu acho que principalmente o principal deles é o Regime Internacional de Mudanças Climáticas, ele vem passando ali por atualizações periódicas. Eu acho que a grande solução, não a grande solução para todos os problemas, mas uma solução ali mais pragmática,
seria o comprometimento cada vez maior dos maiores emissores globais, né? No caso, os Estados Unidos e a China, né? Então, é por isso que a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris deixa os especialistas um pouco desanimados, né? Porque seria esse país desistindo ali ou desacelerando esse processo que teve um respirar novo com o Acordo de Paris. Agora, o Acordo de Paris, como você disse, né, veio para suprir esse final do Protocolo de Quioto, é a grande esperança atual, sim, mas ainda assim ele não tem nenhum tipo de meta vinculante. Os países, eles se voluntariam a fazer reduções e isso depende de cada um deles. O regime, de uma maneira geral, apesar do tema meio ambiente ser tão importante, reconhecidamente, né, um tema central, ele ainda não tem essa força para construir um consenso entre os países, pelo menos para construir um acordo mais forte? Bom, o ideal seria que o regime ele funcionasse como um grande guarda-chuva para as atuações dos governos em nível subnacional, né? Então, o ideal é que as prefeituras, os governos de cada estado, e, em última medida, internacionalmente, se comprometessem com a gestão eficaz dos recursos naturais, né? Não é uma coisa que vem só de cima para baixo, né? Não é só top-down, também, e em grande medida, é bottom-up, né? Essa é uma das grandes esperanças que a gente tem com os Estados Unidos agora, é que os governos subnacionais assumam, né, essa liderança, assumam essa atuação e façam façam a gestão dos recursos naturais de maneira descentralizada. Eu vejo que esse jogo de forças desiguais, ele afeta muito os objetivos de um acordo em termos de todos participarem e se comprometer. Por exemplo, a avaliação do Protocolo de Quioto é positiva na sua visão? Não, na minha visão, a avaliação do Protocolo de Quioto não é positiva, porque ela não responsabiliza exatamente o maior emissor global, que é a China, né? Então, a China ela não tem a responsabilidade vinculativa de diminuir as suas emissões, né? Ela está num grupo que não tem responsabilidade de redução de emissões. E, do outro lado, a gente tem um grupo dos países ilha que demandam maior ação desses grandes emissores. Eles tiveram uma participação na redação do Protocolo de Quioto, mas, no final das contas, acabaram não tendo as suas demandas ouvidas nesses 2 turnos do Protocolo de Quioto, né? O primeiro até 2012 e o segundo vai até 2020. Agora, a sociedade participou também, as falas da sociedade, das organizações civis, elas hoje já têm um espaço maior dentro do regime ou ainda há uma distância muito grande entre os estados que tomam as decisões e aqueles que têm preocupação, mas que talvez não tenham tanto espaço para discutir? Certamente a sociedade civil tem tido uma participação muito maior do que ela tinha anteriormente. Desde o início, em 92, já havia essa demanda da sociedade civil por maior participação na governança ambiental global. A grande dificuldade para o clima especificamente é que a sociedade civil ela fica separada dos governos geograficamente. Então, ela fica num pavilhão separado das negociações de alto nível, né, com os presidentes, primeiros ministros. Então, a dificuldade ela é muito mais física também para a questão climática. Então, vou colocar um terceiro elemento. Nós temos a sociedade, nós temos as forças políticas, né, de governança, e nós temos um mercado, né? Sim. Como é que o mercado se situa aí nessa conjuntura? Como é que ele é afetado? Como é que ele participa? Como é que ele emperra processos? Bom, em algumas instâncias ele facilita, porque o regime acabou internalizando alguns mecanismos de mercado. É o caso dos mecanismos de desenvolvimento limpo, é o caso do Green Environmental Facility. Alguns mecanismos de mercado o regime ele já absorveu. Mas eu acredito que haja uma incompatibilidade entre a produção excessiva e principalmente o consumo e a preservação da natureza. Então, hoje a gente tem a obsolescência programada, né, de aparelhos tecnológicos. Então, tudo isso acaba agravando ainda um quadro que já é grave. Então, há uma ambiguidade aí, né, na questão do mercado. Exatamente. Agora, eu não sei se seria interessante a gente conversar, por exemplo, há uma expressão, até ela é muito simbólica e muito chamativa, que fala-se hoje de aldeia global. A aldeia é uma coisa pequena, né? Sim. A aldeia global, quer dizer, nós temos uma percepção enquanto humanidade que nós estamos na mesma casa comum. Mas em termos você vem de relações internacionais, o que dificulta a gente crescer nessa direção de uma consciência em termos de humanidade? Porque, por exemplo, um problema desse afeta todo mundo, Sim. não é? Internacionalmente, há uma postura ainda muito soberanista por parte das grandes potências, né? Principalmente aquelas historicamente industrializadas. De novo, o caso dos Estados Unidos e da China,
há uma postura de defesa dos recursos nacionais e principalmente da posição nacional perante o meio ambiente. Então, é muito complicado a aproximação desse ideal com o ideal, por exemplo, colocado pelo Papa Francisco na encíclica sobre o meio ambiente, né, sobre as mudanças climáticas. A ideia da casa comum ainda é muito limitada dentro do regime de mudanças climáticas. Ainda a postura é de olhar, cada país olhar a sua própria posição e ali tentar defender os seus próprios interesses. Isso remete um pouco ao século passado, inclusive, né? Sim. De nós versus eles, os desenvolvidos versus em desenvolvimento, ou uma forma de impedir o desenvolvimento econômico. Enquanto o meio ambiente ainda for visto dessa forma, é difícil chegar num acordo. Eu acredito que sim. Eu acho que a postura soberanista, ela inaugurou o regime foi criado com uma divisão interna, né? Então, a divisão entre em desenvolvimento, desenvolvidos, subdesenvolvidos em alguma medida, acabou informando o princípio ordenador das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? Isso foi minimizado um pouco com Paris, porque cada país agora tem que colocar a sua posição nacional. Então, essa divisão ela é um pouco minimizada por esse contexto, mas ainda é uma divisão que existe. Tá certo, obrigada. Daqui a pouco a gente volta. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com mais Novos Tempos. Estamos de volta com Novos Tempos. E no programa de hoje conversamos sobre mudanças climáticas. Nos últimos anos, o Brasil buscou um papel de liderança no regime ambiental global e, para isso, assumiu uma série de compromissos, entre eles a redução das emissões de gases de efeito estufa em 43%, o fim do desmatamento ilegal e o reflorestamento de 12 milhões de hectares. Mas, em vez de avanços, a realidade mostrou retrocessos. As mudanças climáticas são um problema mundial que parece distante, mas seus impactos podem afetar diretamente a população. O Brasil, com seu vasto território e paisagens diversificadas, pode sofrer de diversas maneiras. São dois eventos mais impactantes, né, no clima, que são as chuvas fortes e também a questão da seca. Nos grandes centros urbanos, quando ocorre uma chuva muito forte ou até mesmo a falta dela, você começa a ter vários problemas socioeconômicos, né? Você tem problemas com a falta da água. Nas últimas 3 décadas, o Brasil aumentou muito a emissão de gases poluentes, provenientes de atividades econômicas como o transporte, a agricultura e a indústria. Já o desmatamento prejudica a absorção de poluentes e ameaça a segurança hídrica e energética do país. Para reverter esse cenário, o governo brasileiro prometeu diminuir as emissões e acabar com o desmatamento ilegal da Amazônia até 2020. Isso é praticamente que impossível, uma vez que em 2016 a gente já conseguiu aumentar o desmatamento em 30% em relação aos anos anteriores. Isso já é um mau sinal. E com essa crise política e econômica que se instalou no Brasil, os focos dos governos, dos políticos, né, os tomadores de decisões, está em outras diretrizes, né? Em 2012, foi registrada a taxa de desmatamento mais baixa dos últimos 20 anos na Amazônia. Mas desde 2014, o desmatamento vem crescendo de maneira significativa. Entre 2000 e 2016, o Brasil desmatou 190 mil quilômetros quadrados de florestas, o que equivale a todo o território do Uruguai. Dados do Instituto Amazon mostram que só no mês de junho de 2016, a Amazônia perdeu 972 quilômetros quadrados de floresta, quase o dobro do registrado em junho de 2015. Isso equivale à derrubada de 128 campos de futebol a cada hora. Os estados que mais desmataram foram Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia. Promessas ambientais do Brasil foram bem recebidas pela sociedade internacional, mas a realidade parece não ser tão otimista. Se o Brasil fizesse metade do que ele se dispôs, né, se comprometeu nesse acordo, já estava de bom tamanho, mas não está nem chegando nem perto da metade. Então, infelizmente, estamos só no papel, né? Vamos retomar agora a nossa conversa sobre mudanças climáticas, mas agora com um foco um pouco mais voltado para o papel do Brasil nesse regime. Professora, o Brasil vinha tentando construir essa imagem de liderança ambiental. Está havendo um desmonte dessas políticas e uma reversão dessa imagem ou ainda não estamos nesse momento, nesse processo de reversão? Bom, o Brasil, de fato, teve historicamente uma posição de liderança, é um dos países que mais empreende projetos na área de energias renováveis, né?
Hoje, boa parte das nossas fontes são renováveis, mas é um país que passa por um período interno, né, de tensões e de instabilidade institucional, política e econômica gigantesco. Então, a preocupação com a questão ambiental, e acho que principalmente com a questão climática, ela fica em segundo plano. O Brasil teve uma participação ali importante durante a COP21, né, a negociação do Acordo de Paris, mas não empreendeu propostas, não propôs nada novo em relação à Mata Atlântica, por exemplo, né? A nossa posição nacional não faz menção nenhuma à Mata Atlântica, então isso é um cenário bastante pessimista. A gente pode falar por parte dos nossos governantes brasileiros, das elites econômicas, também de uma indiferença, quer dizer, continuam-se com a preocupação de aumentar os seus ganhos econômicos e não se sensibilizar para a mudança que a temática exige? Com certeza. Eu acho que a temática climática, né, a questão das mudanças climáticas, elas acabam agravando ainda mais um quadro que já é de desigualdade, né, um quadro que já é de miséria. Então, em países onde isso é visível, é o caso do Brasil, é o caso da Índia, é o caso dos países africanos, as mudanças do clima aumentam ainda mais a vulnerabilidade já existente, né? Então, há muitas vezes um silêncio e há muitas vezes uma inação por parte dos governantes, há uma falta de sensibilidade em relação à questão das mudanças climáticas relacionada a esses problemas, né? Muitas vezes há uma visão das mudanças climáticas enquanto algo isolado, mas é um tema multidisciplinar, é um tema multidimensional, né? Então, não é uma questão para ser tratada de maneira isolada, ela é relacionada, sim, com a vulnerabilidade dos países na questão da fome, enfim, na questão das moradias, da alimentação. A gente vai interromper aqui rapidamente para dar uma olhada no que os internautas estão falando sobre esse assunto nas redes sociais. Agora é hora do quadro Hashtag. Trump contraria a ciência, nega efeito estufa, recuou do Acordo de Paris e agora Cuba. O próximo passo talvez seja rever a Constituição de 1788 e retomar a Guerra de Secessão. Não perde a oportunidade de fazer piada o brasileiro, né? Nos comprometemos em diminuir o desmatamento e hoje o governo não tem cuidado com esse tema, nem se preocupa com conscientização. E é uma vergonha ver um ministro colocando Deus como solução para o problema do desmatamento no Brasil. Essa última frase, muito interessante, diz respeito àquele comentário do nosso ministro do Meio Ambiente sobre a responsabilidade, só Deus, né, pode ajudar em interromper o desmatamento no Brasil. Mariana, de quem que é a responsabilidade primária? É do Estado, é das empresas, ou a sociedade também tem responsabilidade nesse controle, nessas políticas todas? Porque de Deus a gente sabe que a responsabilidade não é, né? Eu acho que é tudo muito interligado, né? O Brasil ele tem um capital ambiental físico muito grande, mas o capital ambiental social ainda peca, né? A população é muito pouco conscientizada sobre a questão da preservação da natureza, a questão das mudanças climáticas. Eu acho que é uma questão de conectar esses diferentes níveis numa ação mais proativa, né? Claro que a gente não deve isentar a responsabilidade do Estado. Eu acho que principalmente das empresas, né? Então, a responsabilidade ela tem que estar na sociedade, nas empresas e, em última medida, no Estado. Mas eu vejo os nossos meios de comunicação insistirem muito em mudanças de atitude assim do cidadão comum, fechar a torneira e tal. Mudanças que são importantes, mas são paliativas diante daquilo que é o tema que nós estamos discutindo aqui. Agora, Mariana, como não ceder à tentação do pessimismo quando a gente vê um sistema neoliberal hegemônico que é profundamente agressivo em relação à sustentabilidade da nossa casa comum? É muito complicado, de fato, quando você discute mudanças climáticas, se manter otimista, né? Eu acho que a esperança está aí na conscientização gradual das próximas gerações e na ação bottom-up, né? Na ação em vários níveis. Né? Porque muitas vezes a gente coloca a confiança e toda a nossa esperança no nível internacional, na efetividade das instituições internacionais, na efetividade do Estado em lidar com isso,
Mas as prefeituras podem fazer muito, a população local pode fazer muito. Agora, a gente viu recentemente o próprio Congresso Nacional discutindo legislações que flexibilizam, né, que diminuem a área de proteção na Amazônia, o que permitem exploração em Parque Nacional. Essa flexibilização da legislação ambiental, ela tem sido usada como moeda de troca dentro do tabuleiro político e aí isso prejudica o Brasil nesse processo? Certamente, né? O Brasil, ele teve, isso ficou muito claro em 2012, com a Rio+20, o Brasil cedia a Rio+20 em 2012, e muito do pessimismo em relação à conferência veio da falta de ação política dentro dos diferentes poderes no Brasil, né? Então, é claro que isso é usado como moeda de troca e é muito complicado reverter esse processo. Eu acho que é uma constante em todas as instituições políticas brasileiras hoje, essa utilização dos temas cruciais e delicados, né, para a sociedade brasileira enquanto moedas de troca. O Brasil ele é um dos maiores recipientes de financiamento do regime internacional de mudanças climáticas, então hoje ele é o 5º país que mais recebe projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo. Então acho que a esperança, além da gestão em vários níveis, ela estaria nessa possibilidade do Brasil continuar empreendendo esses projetos, né, recebendo financiamento de fora. Você diria que existem 2 Brasis na área ambiental, que a gente pode perceber essa diferença entre a imagem que o Brasil tenta passar para o exterior e aquilo que de fato faz internamente, ou não tanto? Eu acredito que sim, que haja uma diferença considerável entre o que o Brasil projeta, né, e eu acho que desde o governo Collor e passando por Fernando Henrique Cardoso isso acontece. O Brasil renova suas credenciais para fora, mas internamente não há uma distribuição equitativa dos recursos, né, e não há uma distribuição dos projetos ambientais entre os estados de maneira equitativa. A questão do desmatamento, ela tem números mascarados, então você tem um nível de desmatamento que aqui para dentro, né, do Brasil isso fica evidente, mas para fora o Brasil passa uma visão otimista, uma visão de bom moço, né, na questão florestal. Ou passava, né? Porque recentemente, inclusive, teve essa diminuição do recebimento de valores, porque não tem como esconder o aumento do desmatamento. Ô Mariana, muito obrigado pela sua presença aqui no Novos Tempos, enriquecendo nossos debates, nossas reflexões. Muito obrigada. Mudança climática, uma temática sem fronteiras, que atinge a vida de todos os seres vivos do planeta e que não tem soluções fáceis. É essencial, portanto, que todas as esferas da vida em sociedade, política, econômica, social, assumam suas responsabilidades ecoéticas. Sem um comprometimento dos que detêm o poder econômico e político, com uma profunda mudança em nosso modelo de desenvolvimento, em nosso jeito de conceber a vida, conviver e cuidar de nossa casa comum, a situação rapidamente se tornará irreversível. É urgente a mobilização de todos. E você, o que pensa sobre isso? Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. Muito obrigada, professor Edivar. Muito obrigada, Mariana, pela sua participação aqui. Bem, o programa Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas com o Ânima, o Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!